O nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma, o Espírito Hamed, na psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje vamos ler o capítulo Amor, a primeira parte, deste capítulo. Amor. O amor desenvolve características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura. Ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. Nos nossos dias, a maioria dos indivíduos tem conceituado o amor baseando-se tão só no carinho de uma pessoa por outra, na construção romântica e simplista, cultivada em nossa cultura, nos versos ingênuos e sonhadores dos poetas ou no que escuta e vê nos meios de comunicação de massa. Na realidade, trata-se de conceitos egóicos, quase sempre retirados das frustrações, das inseguranças, da sensualidade e dos sentidos imediatos ou ilusórios. O amor é um potencial imanente do ser humano. É um fenômeno natural a ser despertado por todos e não simplesmente algo pronto e guardado nas profundezas da alma, esperando ser descoberto por alguém a qualquer momento. O amor está na naturalidade da vida de cada um. É uma capacidade a ser desenvolvida como a inteligência. Um dia, amar será tão fácil como respirar em uma atmosfera pura ou saciar a sede na água translúcida. No amor real, nós desejamos o bem da outra pessoa e nos alegramos com sua evolução no amor romântico. No amor romântico, nós desejamos a outra pessoa e nos vestimos com o manto da possessividade. Por não amarmos, é que a indiferença e o desprezo vigoram no seio da sociedade. Quem ama se torna gradativamente um indivíduo pleno. Por isso, nem sempre é conveniente aos tiranos e dominadores nos incentivar ao amor. Não nos querem libertos, originais e criativos. A melhor forma de destruir um homem é impedi-lo de amar, exterminando assim sua naturalidade e espontaneidade. A sociedade atual, como as de outrora, não encoraja ou estimula os indivíduos a tomar posse de sua mais completa individualidade, para nossa melhor elucidação. Indivíduo, igual, não dividido em dois. Do latim, individuus, indivisível, uno, que não foi separado. Os governantes injustos e déspotas querem comandar os corpos. Os religiosos fundamentalistas, vinculados a todo e qualquer movimento conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal dos textos de um conjunto de princípios básicos, querem comandar as almas. Querem nos reduzir a fantoches, a simulacro de ser humano, que nada sentem ou pensam. Fantoches são dirigidos, só obedecem, não possuem autonomia, não possuem comando da sua vida. Parando um pouquinho aqui, continuar a leitura depois, é bem interessante essa diferença que o Hamed coloca, No amor real, nós desejamos o bem da outra pessoa. No amor romântico, nós desejamos a outra pessoa, E aí a gente se veste nesse amor romântico com o manto da possessividade, Eu sempre falo que entre casal, por exemplo, não tem essa de amor incondicional. É uma troca, Querendo ou não, existe uma troca em que cuidado, olhares, diálogo, isso deve estar sendo feito constantemente. Não estou falando de troca de questões materiais,
né? Estou falando de troca daquilo que o amor, para ser sustentado, ele precisa estar sendo exercido. Cuidados, né? Com conversa, dialogar. Hoje, por exemplo, a Beatriz, a Bia, né, minha esposa, teve um mal-estar, fui com ela no Perro Sadar Marim, pertinho de casa, e chegando lá, fomos atendidos, sempre educadamente e tal, e nem demorou tanto quanto eu, né, até imaginei. E chegou na sala em que ela ia tomar medicações venosas, né? Tem a lei, né, 10.700 alguma coisa, que diz que a paciente, né, ela tem autonomia de tomar a decisão se ela quer acompanhante ou não. A exceção é se vai para um isolamento, se está numa UTI, aí há essas exceções, né? Eu observei o ambiente, tinha lá 2 enfermeiras, uma senhora, né, idosa, aguardando para entrar, logo depois foi chamado, e a Bia. E a enfermeira chegou para mim e falou assim: o senhor espera lá fora, por favor. Eu não briguei, tinha olhado o ambiente. Uma outra vez no Hospital Ferreira Machado eu falei com o cara: não, a lei é que ela que decide se quer a mim como acompanhante ou não. E foi bom eu ter feito aquilo, porque entrei e o médico estava com um monte de homem conversando, não ofereceu uma cadeira, totalmente antiético. E depois eu fui acompanhando ela até ela fazer um raio-x. Foi naquele período que ela foi atropelada, você até levou a gente lá, né? E aí, na sala de raio-x, claro, por radiação, eu entendi, fiquei do lado de fora, mas porta de vidro, a enfermeira falou: o senhor vai ficar olhando ela lá, fica tranquilo. Mas eu deixei para a Bia o seguinte: ela disse que eu vou sair, mas pela legislação é lei, não é ela, é você que decide se quer que eu fique ou não. Aí ela ficou em silêncio, depois em casa, já melhor eu conversei. Nesse momento, sempre colocando ela como protagonista, porque ela é que é a pessoa autônoma ali, a paciente mulher que diz: você não respondeu, o que você sentiu? Ela falou: não, eu já estava tranquilo, assim, tinha pouca gente, a porta estava entreaberta, então você estava perto, né? Tanto é que quando entrou um profissional homem, eu me levantei, olhei, né? Ela estava com a enfermeira aplicando medicamento nela. Isso aí diz de amor, diz de cuidado, né? Que o casal deve ter a compreensão de não me colocar, né? Entender também a legislação e entender que ela é a paciente, é ela que decide, né? Não eu. Não é uma decisão unilateral. Eu vou decidir, ponto final. Ou a enfermeira decidiria. Se a Bia expressasse: eu quero que você fique, a enfermeira falasse: não, o senhor não pode ficar, eu ia mostrar a lei, que eu já estava engatilhado no celular, eu deixo todas as leis engatilhadas. Tá aqui, eu sou um cidadão informado e a decisão é dela. Se a senhora me colocar lá fora, eu já tinha olhado o crachá e a memória, né, já tinha gravado o nome. Nós vamos então enfrentar questões jurídicas. Como profissional, acho que a senhora não vai querer, né? E com certeza minha causa vai estar ganha. Porque eu vou lutar para ganhar a causa. E aí, não precisou disso, né? Bia falou que estava se sentindo segura, ela não tinha expressado, mas então tá bom. Eu só deixei claro para ela: uma outra situação, vamos, né, deixar claro, você precisa expressar, né, essa questão. Então, nesses momentos é que a gente vê, né, o que é a expressão de cuidado, o que é a expressão de respeito à autonomia da outra pessoa, o que é a expressão de só estar presente, né, fazendo um silêncio necessário, tendo uma preocupação válida, né, mas sem exercer uma agressividade desnecessária, né? Isso tudo envolve o amor, mas é
é uma troca, né? Ela, como minha esposa, ela com certeza esperava de mim como marido isso. E eu, como marido, obviamente, estava esperando que ela fosse atendida e que ela ficasse bem. É óbvio, né? Essa era a minha recompensa, né? E especialmente hoje, que é aniversário dela, né? Então, ela estar bem é o melhor presente, né? Não vai ter a pizza, né, Ju? Mas eu falei que eu, como médium, né, recebo o espírito encarnado, Bia pode dormir em casa, incorporar em mim e eu comer a pizza. É como se... eu faria o sacrifício. Não, ela vai ter desincorporado já. Não, mas aí deixa que eu paro no hospital, não tem problema, não. Eu aguento. Mas é isso. E é interessante quando ele coloca também sobre a questão dos governantes, né? Injustos e déspotas, né? Que querem comandar os corpos. Isso aqui faz lembrar, né? Vamos linkar aqui com um historiador, né? O Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, ele fala, né, dos panótipos, por exemplo, né? Aquela torre que ficava, né, em hospitais psiquiátricos, em prisões, ficava o carrasco lá, né, hoje seria o policial penal, e ele ficaria a olhar, né, daquela torre central, todos os outros, né, fossem em sanatório, fossem em presídios, todos os outros vigiando a todos, né. Então é uma forma de vigiar os corpos, né, e fazer as punições devidas. Tal horário é o horário de dormir, não pode ser outro horário, tem que ser esse horário. Então, a vigilância está presente. Nós vivemos hoje em um mundo, né, que os governantes continuam comandando nossos corpos, né? De que forma? Através dos processos midiáticos, não só governantes, mas outros também, no sentido de colocar os padrões. Quais são os padrões de beleza para as mulheres, por exemplo? Qual é o padrão de beleza para os homens? Mas influencia muito mais as mulheres, né? Nesse quesito. É uma mulher magra, é uma mulher, né, curvilínea. Em cada época trouxe o seu padrão, né? Então há essa questão dos governantes buscarem estar ali controlando os corpos, né? Esses dois livros que eu trouxe aqui até, né, a Giovana estava vendo cedo, né? Diáspora Negra no Brasil e Racismos das Cruzadas ao século XX, né? Quando a gente estuda esses livros no quesito letramento racial, a gente vê também essa questão da vigilância dos corpos. Por exemplo, eu sou um preto menos retinto, né? Uma pele chamada parda, né? E de que forma esse corpo pardo, né? Ele veio a ser vigiado, veio a ser moldado no decorrer da história, né? Pelo embranquecimento social que se quis fazer na nossa sociedade. Os senhores de escravos se relacionando com as escravas, tendo filhos com peles mais claras, cabelos lisos e buscando embranquecer a sociedade. E aí, a antigamente chamada mulata, né? O antigamente chamado aquele caboclinho lá, né? Mais bem vistos, né? Na sociedade, né? Com certeza, se sairmos aqui, eu e o Daniel na rua, por exemplo, né? Eu com a pele menos retinta, mas vamos supor, vamos colocar, Daniel, eu, você, e o bonezinho, cordãozão, ostentando, aquele clima ostentação mesmo, anelzão dele, e aquele andar bem malandrão. Opa, dois marginais. Mas vão principalmente olhar mais para ele do que para mim, porque a pele dele é mais retinta que a minha, né?
E aí nós vemos isso aí, apesar de olharem para mim também, pelo contexto que eu estou dizendo, mas se alguém eu e ele estivermos um pouco separados, com certeza ele vai ser mais suspeito que eu, porque se colocou isso, né? Inclusive eu não esqueço de vários amigos policiais, né, PMs, falaram comigo que quer chegar rápido no suspeito, Léo? Preconceito racional na PM, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Fala o seguinte: suspeito cor padrão. E qual é a cor padrão? Preto, negro. Ele diz que essa gíria faz acionar rapidamente, a pessoa vai logo atrás. Olha o racismo estrutural aí. Muita gente fala, não, racismo não existe no Brasil. Só tem. Racismo quanto à cor, racismo religioso quanto às religiões de matriz africana, racismo presente no nosso cotidiano o tempo todo. E isso não é política. Quem fala a vocês aqui não é de esquerda, mas também não sou de direita bolsonarista, deixo isso sempre bem claro. Sou um liberal democrata. Eu defendo eleições livres e justas. Eu defendo, deixar aqui minha declaração de postura política, eu defendo a liberdade individual, desde que o indivíduo também siga dentro das normas da lei. Eu defendo a proteção das minorias, numa visão sociológica. Mulheres, negros, gays, lésbicas, trans. Eu defendo a propriedade privada, sim, as questões aí dos grandes capitalistas, mas sempre com um pensamento crítico. Então, aí é como eu já coloquei, né? Quem é da esquerda diz que eu sou um falso progressista. E quem é da direita, ou da chamada ultradireita, diz muitas vezes ou pensa que eu sou um socialista ou um comunista enrustido. Por quê? Eu estou fora da polarização. Eu estou pensando justamente fora da caixa. Estou fora desse movimento. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Estou fora disso. Isso emburreceu o país. Infelizmente, o que eu noto emburreceu o país. O mundo inteiro está assim. O mundo está polarizado, infelizmente. E há dificuldade de entendimento para diversas questões. Quantas pessoas eu conversei sobre isso, falei sobre isso, né, e vieram apertar minha mão, apertando minha mão ainda, falando assim, você é esquerdista. Aí eu falei, não sou. E se eu fosse, qual o problema? Eu posso mudar também. Não vejo problema nenhum nisso. Então, essa é uma forma também de governos, né, injustos e déspotas comandarem os corpos, de uma forma muitas vezes imperceptível. Né? Por que imperceptível? Porque vai passando, a gente não estuda sobre, a gente acha que muitas vezes isso aí é besteira, isso não tem existência, isso não existe. Mas está aí, né? Precisamos estar antenados sobre isso. Quanto aos religiosos que ele fala, né, os religiosos fundamentalistas, vinculados a todo e qualquer movimento conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal dos textos de um conjunto de princípios básicos, querem comandar as almas, querem nos reduzir a fantoches, a simulacro de ser humano, que nada sentem ou pensam. Fantoches são dirigidos, só obedecem, não possuem autonomia, não possuem comando da sua vida. Não me esqueço do livro Religião e Religiosidade no Brasil Colonial, da professora doutora em História Mary Del Priore. Lá nas décadas de 90 ela escreveu isso aí.
A história da religião cristã é uma história de sangue e dominação. Que a igreja cristã ela fez isso. Ela trouxe sangue e dominação. Em nome de Deus. Desde as cruzadas. Até antes. Qual foi o primeiro mártir do cristianismo? Segundo a tradição cristã, depois de um longo discurso que ele fez, foi Estevão, assassinado à mão de quem? Saulo de Tarso, depois se torna Paulo de Tarso. Se torna um grande divulgador do cristianismo, mas é ele que manda matar Estevão. Foi um assassino. Depois esse assassino se arrepende. E todos sabemos, né, a história de Paulo de Tarso. A gente sabe a história de Paulo de Tarso, mas a gente muitas vezes esquece Saulo de Tarso. O doutor da lei fanático, ferrenho. Assim como Paulo Marcelo leu no estudo sobre Barrabás, é mais ou menos isso. Vamos derrotar esses cristãos que estão causando perturbação quanto à doutrina judaica. E Gamaliel, o mestre dele, fala: se forem de Deus, eles vão continuar. Se eles não forem de Deus, eles vão acabar. Gamaliel estava falando: faça nada, aguarde. O movimento está começando, todo movimento começa realmente em ebulição assim. Mas Saulo não ouviu o mestre. Ele agiu ferrenhamente. Depois se converteu. Tem essa questão desse mérito também. E claro que Cristo nunca pregou um tipo de violência, né? Nunca pregou nada que pudesse ser violento. Mas você já pararam para pensar que Jesus Cristo não era cristão? Ele não fundou a religião cristã. Ele era judeu. Ele colocou os ensinamentos dele. Depois começaram a chamar, né, aqueles que seguiam, né, os ensinamentos de Cristo, de cristãos. Mas isso depois de um tempo, né? Antes eles eram os adeptos do caminho, não eram cristãos. Continuando aqui, Amélie diz: se houvesse amor entre os homens, não haveria fronteiras. O amor desenvolve características pessoais, distinguindo e particularizando a criatura. Ao proporcionar-lhe vontade própria e independência, enseja que ela expanda horizontes e dissolva as barreiras onde o padrão e a generalização ergueram paredes. Quando não amamos, ficamos vazios. A ausência de diversidade e de multiplicidade na vida interior e na exterior. Amar é uma forma básica de bem viver. Nossas estruturas íntimas estão alicerçadas no amor. Sem amor, tudo fenece. Buscamos a religião ou buscamos a Deus porque perdemos contato com o amor. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Conforme a expressão de Paulo de Tarso. Por que então temos tanta necessidade de buscar a divindade no exterior ou na superficialidade? A verdadeira religião tem o propósito de nos levar de volta a Deus, ao amor, pois segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Quando a humanidade aprender a amar, todos nós nos reuniremos em torno de uma só religião, o amor.
Aliás, a única religião professada por Jesus Cristo. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Essa é a mais pura essência dos ensinos do Mestre. Confirmando aquilo que eu acabei de falar. Jesus não era cristão. Ele era judeu. Ele não fundou a igreja cristã. Ele não fundou a religião cristã. A religião de Jesus era o amor. Para Jesus não importa qual a religião que se tem. Não é isso que importa para Jesus. O que importa é o que se está fazendo em sua condição de espírito encarnado, como homem, como mulher. Está fazendo bem às outras pessoas ou está querendo controlar as outras pessoas? É isso que importa para Jesus Cristo. Não importa se é espírita, se é umbandista, se é candomblessista, quimbandeiro, se é maçom, Rosa Cruz, protestante, católico, não importa nada disso. Ele não falou, fora da igreja que eu criei não há salvação, não disse isso. Ele diz, em resumo dos 10 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como ele fala no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículo 12: fazei aos outros tudo o que quereis que os outros vos façam. E ele acrescenta: esta é a lei e os profetas. Ele resume a lei e os profetas nisso: fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Então vamos tratar todos bem, vamos fazer com todos aquilo, tratar aos outros como nós gostaríamos de ser tratados. Vamos nos colocar de uma maneira serena, de uma maneira tranquila, sem nos colocarmos, nos acharmos donos de uma verdade, senão nós não conhecemos. Por exemplo, eu tenho um amigo judeu, mas eu não conheço a cultura judaica. Vamos aprender com ele. Vamos escutar aquilo que eu ainda não sei. É assim que a gente desenvolve, né, uma humildade, né, intelectual também. Ele diz aqui: amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Essa é a mais pura essência dos ensinos do Mestre. Aliás, quantos não há que creem amar perdidamente, porque não julgam senão sobre as aparências, e quando são obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que isso não é senão uma admiração material. Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la. Quantas também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas, e quando um e outro se conhecem bem e se estudam bem, acabam por se amar com um amor terno e durável, porque repousa sobre a estima. Essa é a questão 939 de O Livro dos Espíritos. E essa é uma grande verdade, né? Principalmente nesse momento em que, como falamos no estudo passado, né, em que as relações estão descartáveis, né? Nós lembrávamos o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né, que escreveu 2 livros, Modernidade Líquida e Amores Líquidos, né? Onde nós estamos vivendo uma sociedade em que, se nós não somos úteis, logo depois nós somos descartáveis. Então, se uma pessoa considera que nós somos úteis a ela,
Ela se aproxima, chega perto e depois descarta. Ou nós também temos que tomar mais cuidado. Nós estaríamos agindo assim em algum momento com alguém? Em quantos momentos nós não poderíamos estar fazendo isso? Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, né? Nós precisamos refletir bem sobre isso, né? Qual é o laço que nós estamos fazendo nas relações que nós temos? Laços reais ou laços de descarte? Durante anos e anos comentamos e refletimos sobre o que é o amor. Que tal analisarmos alguns sentimentos e emoções que quase sempre confundimos com ele? Quando sentimos enorme satisfação por estar ao lado de alguém a quem admiramos excessivamente, pelo seu jeito de falar, vestir, andar, satisfação que se intensifica em recepções ou eventos sociais onde seremos notados, não se trata de amor, mas de exibicionismo ou narcisismo. Nós estamos, junto com alguém que se veste bem, que fala bem, que tem uma boa postura, que tem um olhar, na sociedade de admiração. Se eu estou ao lado dessa pessoa, eu estou ali exibindo, projetando, talvez psicologicamente, um momento de estar aparecendo também, e o narcisismo está sendo satisfeito, estou sendo olhado, sendo olhada, a admiração vem, então isso é gostoso, massageia o ego, isso é bom, Mas isso também quer dizer que, como o Hamed fala, não é amor, é apenas uma satisfação até egóica, egoísta mesmo. Quando precisamos desesperadamente de outro ser humano para viver ou ser feliz, estabelecendo para nós privilégios exclusivos, ou melhor, quando requeremos um verdadeiro monopólio de afeto, carinho e atenção dessa pessoa, não se trata de amor, mas de carência íntima ou necessidade afetiva. Aqui é um ponto que a gente precisa falar, Notícia de hoje na nossa cidade, Um homem mata a mulher e depois se mata. Feminicídio e suicídio. Matou por causas passionais. Semana passada houve um caso de uma mulher que fez uma emboscada para um homem, obsessivamente. Diz que se ela não ficasse com ele também não ficaria com mais ninguém. Mais uma vida destruída. Então nós vemos que aí não há amor. Aí há a pessoa possessivamente, querendo a outra. É um amor de posse. Essa pessoa é minha, ela não vai ser de ninguém mais. Isso não é amor, isso é possessividade, não podemos dar nome de amor a isso. Quando vivemos entre crises de ciúme, num clima de frustração, falta de confiança, tristeza e perda de estímulo para viver, lançando mão de qualquer recurso para manter uma pessoa ao nosso lado, mesmo quando sabemos que não somos amados, não se trata de amor, mas de baixa autoestima ou desrespeito a nós mesmos. As pessoas que têm tão baixa autoestima que aceitam qualquer migalha, qualquer pedacinho de afeto, qualquer sorrisinho, qualquer aceitação, vamos sair comigo hoje, vamos. E a pessoa está ali achando que são as mil maravilhas do mundo. Que essa pessoa desrespeita a si mesma, porque ela coloca a sua felicidade, o seu bem-estar em outra pessoa. Ela deixa, aí é a pessoa que deixa
que uma outra pessoa a controle para que ela não esteja sozinha. São casos que tem, né? Todos eles aqui, né, podem ser tratados numa clínica psicanalítica ou psicológica ou psiquiátrica em profundidade para se achar as causas que levam a esse tipo de comportamento. Sim. Geralmente, a pessoa que tem o chamado transtorno de personalidade borderline, eles meio que são prato cheio de narcisista. Sim. É como se fosse um casal perfeito, digamos assim, totalmente imperfeito, mas um tem o que o outro quer. Exatamente. O outro precisa daquela manipulação, de ter uma carência, daquele as migalhas, o narcisista quer alguém se rastejando. Exatamente. Eu vejo algumas coisas assim no dia a dia, gente que eu sei que já tem um diagnóstico, e tá ali, eu só fico assim, meu Deus, fica sozinho um tempo, você só vai atrair narcisista. Mas é difícil uma pessoa, segundo as pesquisas estatísticas, diz que 75% a 80% de transtorno de personalidade borderline ocorre em mulheres. Né? Sim. 15% a 20% ocorreria em homens. E, infelizmente, são pessoas, é um transtorno, né? Então, é um modo de ser, a pessoa ela é, né? Um transtorno de personalidade. Ela é daquele jeito. Ela precisa aprender a controlar, né? O jeito de ser. E uma das falas assim muito claras, eu particularmente na clínica analítica ouvi de mulheres border, foi a questão do tenho medo de viver sozinha, não posso viver sozinha, fui abandonada muitas vezes. Essa palavra abandono é muito presente. Esse medo de ficar sozinha, não posso viver sozinha, né? Faz com que, se hoje está com um relacionamento, daqui a pouquíssimo tempo se descabelou, gritou, foi atrás da relação, falou mil e uma coisas, faz muita coisa. Daqui a pouco arruma outra pessoa. Aquela outra pessoa fica esquecida, aquela nova pessoa é o príncipe ou a princesa cantada. É tudo de bom, são as mil maravilhas. E o que o outro está representando para essa pessoa com esse tipo de transtorno? Está suprindo a falta. Qual é a falta? Eu não estou mais sozinha ou sozinho, não estou mais abandonado ou abandonado, eu estou com a satisfação agora de ter aquela pessoa que faz por mim. Para a pessoa fazer por ela, o que quem está no transtorno de personalidade borderline faz? A vida é entregue a outra pessoa. Ela passa a fazer tudo que a outra pessoa faz. Ela começa a entender tão bem o que a outra pessoa faz. Por exemplo, se você se relacionar com uma border, ela vai entrar no campo do direito, ela vai saber isso tudo. Você vai ficar admiradíssimo. Como que consegue alcançar tantas coisas. São os melhores atores, né? São. Porque por eles não terem praticamente uma personalidade, eles projetam tudo aquilo ali, então eles vão viver aquilo. São os melhores atores. E vivem assim. O Lacan, ele, quando identificou a questão borderline, justamente quer dizer, tá à borda da linha, né? Então, assim, é a fronteira, né? Na teoria psicanalítica, a fronteira aí seria um andar. A pessoa não é neurótica nem psicótica, ela anda, ela transita entre as duas estruturas. Ao mesmo tempo que ela é neurótica, ela tem a culpa pelo olhar do outro, quer a validação do outro, mas ao mesmo tempo ela cria aquilo que não está na realidade. Teve um caso de uma borda que o marido saiu para passear com o cãozinho. Ela foi atrás, com uma faca na mão, porque a mente dela criou a fantasia de que ele saiu com o cachorro para se encontrar com a amante e agora ele vai me pagar. Ela enfiou a faca nas costas dele. A partir daí, desse processo, ela foi internada.
que surtou. Aí teve que... Para entender bem melhor isso aí, é bom assistir aquele filme Garota Interrompida. Eu assisti com a Angelina. Eu me interesso muito nesse tema. É muito bom. E agora eu tô trabalhando. Você vai sair da advocacia, vai virar psicanalista. Tem uma borda no meu setor. E eu descobri que diagnóstico tudo fez sentido. Tem dia que ela surta lá. E ela só falta querer bater na gente. Aí eu falei, o que essa menina tem? Aí eu soube e agora já sei, eu vou ficar distante. E depois ela vai querer me bater. Não tem o que fazer. É por isso que hoje assim, é muito importante a gente ter a saúde mental bem divulgada. Sim. Para que nós possamos estar tendo esse olhar de com quem que eu estou lidando, né? Com quem que eu estou conversando, com quem que eu estou trabalhando. Bater de frente, bater boca. Uma pessoa que está praticamente no surto psicótico, que ela fica transitando. Sem chance. A pessoa não tá em lucidez naquele momento. Ela não tem... Deixa lá, porque depois ela vem como se nada tivesse acontecido. Passam por diversos episódios de depressão, ansiedade. Né? Tem muito essa questão. Aqui o remédio também fala, né? Quando acreditamos que nossa existência perderá o sentido e não suportaremos viver sozinhos sem a presença do outro, reclamando insistentemente a presença de alguém ao nosso lado para que possamos nos livrar da insegurança ou da instabilidade emocional. Não se trata de amor, mas de dependência ou apego compulsivo. Quando achamos que devemos ter o controle absoluto sobre outro ser humano, não respeitando nada nem ninguém, dominando sua vida e acreditando que ele deva ter nossos mesmos objetivos, vontades e interesses, não lhe permitindo a livre expressão e o direito de escolher. Não se trata de amor, mas de possessividade ou egoísmo. Quando discutimos com frequência por motivos banais e nos hostilizamos mutuamente, vivendo entre crises temperamentais e de falta de compreensão, tentando retrucar as ofensas para compensar a insatisfação afetiva ou a insaciabilidade sexual. Não se trata de amor, mas de paixão ou simples desejo. Mesmo aquele que tem pouco amor em seu coração já possui uma pequenina chama que lhe ilumina o caminho, mas nas tempestades escuras da existência humana, a luz de uma simples vela na escuridão da noite pode nos guiar seguramente e, por que não, também auxiliar os outros companheiros do caminho. Na imensidão da névoa noturna, um humilde vagalume consegue ser visto a relativa distância. Os nossos diminutos anseios de amor assemelham-se a tochas vivas que nos conduzem por entre os abismos e despenhadeiros que enfrentamos nas labutas da vida terrena. Então aqui o remédio vai terminando e nós vamos encerrando, lembrando que, por exemplo, qual poeta, qual filósofo, qual médico, qual biólogo, qual psicanalista, qual psicólogo, qual professor, qual pastor, qual padre, qual babalorixá, qual babalaô, deram um conceito de amor que se universalizou. Nenhum. E nós não podemos conceituar o que nós não sabemos o que é. Nós sabemos que é Deus. Nós temos uma percepção, uma noção, uma intelectualidade que diz. Muita gente decora, a primeira questão do Livro dos Espíritos, até o que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tá, mas e daí? É só isso que é Deus? João Evangelista vai dizer, Deus é amor. A gente não sabe o que é Deus, a gente não sabe o que é amor, isso não define. A sabedoria dos gregos nesse ponto era bem interessante, que eles colocavam umas cerca de 8 palavras para amor, mas em sentidos diversos, Tipo amor ágape ou amor
universal, desapegado. A amor-filia, né? O amor-amizade. Né? O amor paterno, o amor materno, o amor eros, né? O amor, né? Erótico. Tinham diversas palavras para amor. Né? Na mitologia, né? Das matrizes africanas, né? Com os orixás, por exemplo, cada um daqueles mitos trazem, né? Nuances de amor. Né? Yansan, Oxum, Xangô, Ogum, trazem nuances mais diversas, né, de amor, se assemelhando muito até ao campo da mitologia grega. Como se aquelas figuras dissessem, olha, essa é uma forma de amar, aquela outra é outra forma de amar, né? E assim a gente pode tentar compreender um pouco, né, essa questão. Então vamos nos esforçar por amar, né? E ver o que nós, cada um em si, consegue entender, né? Satisfação, por exemplo, de fazer o bem a alguém sem que nenhuma troca, né? Mesmo que não se tenha uma palavra de gratidão, e gratidão, claro, é muito necessária, mas sem que nenhuma troca a gente receba, né? Só de fazer o bem nós estarmos nos sentindo bem. Eu acho que é por aí que a gente pode conseguir alcançar um amor que não se relaciona com base na troca. Então vamos orar para nós encerrarmos, né, esse estudo dessa noite. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos agradecidos por mais um momento de reflexão, por mais um momento em que nós buscamos, Senhor, ouvir não só nós, mas os companheiros e companheiras aqui presentes, trazendo também suas percepções, trazendo também suas experiências, igualmente nos ensinando. Ajude-nos, Senhor, para que nós estejamos cada vez mais em paz conosco na trajetória de amor que devemos realizar no dia a dia. Que o Senhor nos abençoe e que essas suas bênçãos não se façam somente a nós aqui presentes, mas a todos os nossos familiares encarnados e desencarnados. Particularmente, Senhor, peço e agradeço pela saúde de minha esposa Beatriz, que a Bia receba nessa hora esse influxo de conforto, de consolo, de paz e de renovação em seu cosmo orgânico. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos dá, e que nós, com as nossas forças físicas e mentais, haveremos ainda de nos esforçar para alcançar. Gratidão eterna, Senhor.